Quem realmente eram os Illuminati? Por que se diz que eles controlam o planeta? Veja as 12 curiosidades sobre uma das sociedades secretas mais fascinantes da história. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Illuminati é o nome dado tanto a uma sociedade real formada há 245 anos, quanto a uma sociedade fictícia. A versão fictícia, até hoje, alimenta teorias de conspiração, incluindo alegações de que se trataria de uma organização global secreta e misteriosa cuja intenção seria dominar o mundo. Supostamente, eles estariam por trás de algumas das maiores revoluções e assassinatos da história. Primeira curiosidade: quem eram os Illuminati originais? A Ordem dos Iluminados, ou Illuminati, foi uma sociedade secreta formada na Baviera, hoje parte da Alemanha contemporânea, que existiu de 1776 a 1785. Seus membros, originalmente, se referiam a si próprios como perfectibilistas. O grupo foi inspirado pelos ideais do Iluminismo e fundado pelo professor de Direito Canônico Aram Weishaupt, 1748 a 1830. Ele queria promover a educação de razão e filantropia e se opor à superstição e à influência religiosa na sociedade. Weishaupt buscava mudar a forma como os estados eram governados na Europa, removendo a influência da religião no governo e dando ao povo uma nova fonte de iluminação ou esclarecimento. Acredita-se que a primeira reunião dos Illuminati na Baviera ocorreu em uma floresta perto de Ingolstadt em 1º de maio de 1776. Lá, 5 homens estabeleceram as regras que orientariam a ordem secreta. Com o tempo, os objetivos do grupo se concentraram em influenciar decisões políticas e mudar instituições como a monarquia e a igreja. Alguns membros dos Illuminati se juntaram aos maçons para recrutar novos membros. Um pássaro conhecido como a coruja de Minerva, Minerva é a antiga deusa romana da sabedoria, acabou se tornando seu símbolo principal. Segunda curiosidade: qual é a relação entre os Illuminati e os maçons? Os maçons são uma ordem que se desenvolveu a partir de agremiações de construtores de catedrais da Idade Média. Em alguns países, especialmente nos Estados Unidos, existe uma certa paranoia histórica sobre os maçons. Em 1828, um movimento político conhecido como Partido Antimaçônico foi estabelecido com um único objetivo de combater a ordem. Como os Illuminati recrutaram originalmente os maçons, os dois grupos costumam ser confundidos um com o outro. Terceira curiosidade: como era possível se unir aos Illuminati? Para se juntar aos Illuminati, você precisava ter o consentimento total dos outros membros, possuir riqueza e ter uma boa reputação dentro de uma família considerada adequada. Além disso, havia um sistema hierárquico para os membros dos Illuminatis. Depois de entrar como novato, você se graduaria como Minerval e depois para um Iluminado Minerval. Mais tarde, essa estrutura se tornou mais complicada,
exigindo 13 graus de iniciação para se tornar um membro. Quarta curiosidade: os Illuminati tinham rituais? Eles faziam rituais, embora a maioria permaneça desconhecida, e usavam pseudônimos para manter as identidades dos membros em segredo. No entanto, graças a documentos secretos apreendidos, sabe-se como os novatos conseguiam passar para um nível superior na hierarquia dos Illuminati. Produzir um relatório sobre todos os livros que possuíam, escrever uma lista de seus próprios pontos fracos, revelar os nomes de seus próprios inimigos. O novato, então, prometia sacrificar interesses pessoais pelo bem da sociedade. Quinta curiosidade: o que é o olho que tudo vê? O olho da providência, um símbolo que lembra um olho dentro de um triângulo, aparece em igrejas ao redor do mundo, bem como em edifícios maçônicos e na nota de $1 americano. Além de ser associado à maçonaria, também foi associado aos Illuminati como um símbolo do controle e vigilância do mundo pelo grupo. Originalmente, um emblema cristão, o olho que tudo vê tem sido usado em pinturas para representar a vigilância de Deus sobre a humanidade. No século XVIII, começou a ser usado de novas maneiras, por exemplo, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de Jean-Jacques François Le Barbier, 1739 a 1826, uma versão ilustrada do Documento de Direitos Humanos, aprovado pela Assembleia Nacional Constituinte de França em 1789. Nesse caso, indicava um instrumento que representava o policiamento de uma nação que havia se tornado uma democracia. Não há uma ligação oficial entre o olho que tudo vê e os Illuminati. A conexão atribuída a eles provavelmente se deve ao fato de que o grupo original compartilhava semelhanças com os maçons, que usavam a imagem como símbolo de Deus. Sexta curiosidade: os Illuminati conseguiram dominar o mundo? Algumas pessoas acreditam que os Illuminati controlam o mundo hoje. Segundo essa tese, eles seriam tão discretos que conseguiriam ter todo esse poder sem que as pessoas se dessem conta disso. Como muitos membros da Ordem dos Illuminati se misturaram aos maçons e vice-versa, é difícil julgar o sucesso dos Illuminati, mas a maioria dos historiadores acredita que o grupo original só conseguiu ter uma influência moderada. Sétima curiosidade: houve algum membro famoso entre os Illuminati? Em 1782, os Illuminati haviam crescido para cerca de 600 membros, incluindo nobres alemães como o barão Adolf von Schillinger, que, como ex-maçom, ajudou a moldar a organização e a expansão do grupo. Inicialmente, os alunos de Weishaupt eram os únicos membros, mas médicos, advogados e intelectuais logo passaram a fazer parte. Em 1784, estima-se que havia entre 2.000 e 3.000 membros Illuminati. Algumas fontes dizem que o renomado escritor Johann Wolfgang von Goethe, de 1749 a 1832, também aderiu ao grupo, mas isso é contestado. Sétima curiosidade: houve algum membro famoso entre os Illuminati? Em 1782, os Illuminati haviam crescido para cerca de 600 membros, incluindo nobres alemães como o barão Adolf von Schillinger,
que, como ex-maçom, ajudou a moldar a organização e a expansão do grupo. Inicialmente, os alunos de Weishaupt eram os únicos membros, mas médicos, advogados e intelectuais logo passaram a fazer parte. Em 1784, estima-se que havia entre 2.000 e 3.000 membros Illuminati. Algumas fontes dizem que o renomado escritor Johann Wolfgang von Goethe, de 1749 a 1832, também aderiu ao grupo, mas isso é contestado. Nona curiosidade: o que aconteceu com Aaron Weishaupt? Aaron Weishaupt acabou sendo destituído de seu posto na Universidade de Ingolstadt. Depois de ser exilado da Baviera, ele passou o resto de sua vida em Gotha, na Turingia, Alemanha, e morreu em 1830. Uma curiosidade: por que o mito dos Illuminati continuou vivo? A partir do momento em que foram dissolvidos, as teorias da conspiração sobre os Illuminati começaram a se estabelecer. Em 1797, o padre jesuíta Augustin Barruel sugeriu que sociedades secretas, como a Ordem dos Illuminati, haviam liderado a Revolução Francesa. Barruel é considerado o pai da antimaçonaria. O primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, de 1732 a 1799, escreveu uma carta no ano seguinte, dizendo acreditar que a ameaça dos Illuminati havia sido evitada, acrescentando mais combustível à ideia de que a ordem ainda existia. Livros e sermões condenando o grupo continuaram aparecendo, e o terceiro presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, 1746 a 1826, foi falsamente acusado de ser um de seus membros. 11ª curiosidade: por que tanta gente ainda acredita nos Illuminati hoje em dia? A ideia dos Illuminati dominando o mundo nunca desapareceu totalmente, e ela ainda se insinua na cultura popular. Em 1963, foi publicado um texto chamado Principia Discordia, promovendo um sistema de crenças alternativo conhecido como discordianismo. O conteúdo apelava à anarquia e à desobediência civil, perpetrando informações falsas, e entre seus seguidores estava o escritor Robert Anton Wilson, 1932 a 2007. Alguns seguidores do discordianismo enviaram cartas falsas para as revistas, afirmando que eventos como o assassinato do presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, havia sido obra dos Illuminati. Wilson, posteriormente, publicou um livro com Roberto Shea, o Illuminati, a trilogia do Illuminati, que se tornou um sucesso e inspirou um novo gênero de ficção de conspiração, incluindo o romance do americano Jim Brown e filme subsequente Anjos e Demônios. Nestas obras, os Illuminati também estavam ligados ao satanismo e a outros ideais que estavam muito distantes daqueles associados ao grupo bávaro original do século XVIII. 12ª curiosidade: o que é a nova ordem mundial e como ela se conecta aos Illuminati? Aqueles que acreditam na teoria de uma nova ordem mundial defendem a ideia de que um grupo de elite global estaria tentando governar o mundo. Além dos presidentes dos Estados Unidos, várias estrelas pop foram acusadas de serem membros, incluindo até Beyoncé e Jay-Z, porém ambos negam as acusações.
Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.